Em Nanzhuang, Miaoli, no coração das montanhas em Taiwan, há um homem que cose louça com lenha. Há 30 anos, ele não tinha qualquer experiência na queima de lenha. Atualmente, é o principal ceramista a lenha de Taiwan. Nesses anos, em que passou inúmeras noites sem dormir queimando louça, ele usou lama e fogo para dar vida à louça através do calor do fogo. A superfície assimétrica da louça é a combinação do humano e da natureza. Em Incríveis Artesãos, vamos conhecer o artesão de louça cozida a lenha, Tian Shentai. Se quer uma peça perfeita, precisa de se debruçar sobre o seu trabalho. Então, eu escolheria trazer a louça de volta ao forno, uma e outra vez, até se quebrar, ou até estar satisfeito. Se não for um sucesso, é um fracasso. É como uma aposta. Ainda que a temperatura não esteja no ponto requerido e estiver muito cansado, ao ponto de quase cair, tenho que insistir. Tenho que continuar trabalhando no forno. Eu estou disposto a aceitar o fracasso. Se nada correr bem, põe tudo de lado e coloco logo outro grupo de moldes cozendo. A minha forma de cozedura é como uma aposta. Não dá. Tem defeitos? Então quebra-se. Tem defeitos? Então quebra-se. Não existe louça quase boa. Se não dá, quebra-se. Tian Shentai, de 64 anos, é natural de Zhangzhuang, Miaoli, em Taiwan. Antes de fazer 40 anos, a sua vida estava em pedaços, tal como um vaso quebrado. Após começar a cozer louça, ele conseguiu finalmente obter uma nova vida no forno de louça a 1000 graus. As suas obras são as únicas a conseguirem serem compradas em leilão. Tian, a comida está pronta! Tian? Sim. Entrei no mundo da louça cozida a lenha sem qualquer experiência. Antes trabalhava num negócio, mas não era bom nisso. Fiz um mau trabalho. A minha mulher me disse que não havia forma de mudar isto. Quando se trabalha num negócio, os gastos são sempre altos e o barro é o mais barato dos materiais. Um pacote de barro são 300 kwais. Pode aumentar mais de 3.000, 30.000 ou até 30 milhões de vezes. Ela me perguntou, e você consegue? E eu respondi, claro que consigo. Me dedico de alma e coração. Antes ele costumava ser do tipo relaxado. Creio que depois de ele começar cozendo louça, eu precisei de o pressionar um pouco. Naquela altura, gastei 20.000 kwais para ele ir às aulas de louça. Então eu disse, tem de devolver o dinheiro vezes infinitas. Por isso, não pude mudar de caminho. E também não pude recuar. E eu não vou apoiar você. Eu penso que se um homem com autoestima chega a esse ponto, tem de aceitar a promessa. Que outra escolha poderia ter feito? De fato, Tian Shentai, que na altura não podia recuar, precisou apenas de 6 anos para aprender com as cinzas da lenha queimada. Tal como Ang Lee, Tian Shentai não teve quaisquer rendimentos por 6 anos. Depender do sustento da esposa, para qualquer homem, é um período de trevas. Após os 6 anos, peguei em 2 xícaras de chá e fui mostrá-las ao dono de uma loja. E ele, vendo a minha obra, disse que as podia comprar. Comprava todas quanto tivesse. Eu falei com a minha esposa, pode fechar a tua loja e deixar de trabalhar. Já posso nos sustentar com um fabrico de louça. Ele pega em lenha que o mar trouxe e a seca ao fogo. Aquela pureza é como um período de isolamento do mundo. Foi nesse período que ele estabeleceu as fundações para o seu estranho conhecimento das cinzas. Há alguns anos que não vejo pedaços de madeira. Daí que, só ao me deparar com este problema, é que eu pensei em fazer um forno. Isso é meu. A queima por lenha é a única forma que depende completamente do seu método e técnicas de queima. Tão cedo e já tão quente. Quer algum chá? Sim, quero.
Eu bebo chá envelhecido. Este é um chá envelhecido de 40 anos. O barro que Tian Shenguan usa vem das montanhas perto da sua casa. Muitas pessoas ficam surpreendidas com a cor dessa louça e gostariam de estudar o barro que usa, mas o que ele usa é apenas barro de Miaoli. Nanzhuang, em Miaoli, também é minha terra natal. Então, o destino me trouxe até aqui. Quando estava lavrando a terra, eu me percebi que isto parecia ser bom para fazer louça. A terra para barro é boa para ser queimada. Nós lhe chamamos de louça de barro. Eu sou uma pessoa independente quando estou moldando barro. No início do molde, o barro é mole. Então, utilizo as mãos para esticar o molde para cima. Muda de forma, daí que eu nem moldo num círculo perfeito. Fica com a forma que ficou, mas não importa o quanto esteja torto. Tem 3 entradas, cujas posições deve encontrar. Eu me preocupo mais com as entradas e da forma como se sente ao toque. Para cortar, também corto até o fim. Não divido o processo de corte em 2. O que é um elemento diferente comparado com os outros ceramistas. A colocação é a parte mais difícil. Não se pode pegar à toa, colocá-los numa posição qualquer. E fica assim. Por exemplo, agora estou a colocar a xícara de chá aqui dentro. Eu quero que o fogo passe daqui para aqui. Então não há que ter algo a bloquear atrás. Há que usar algo alto que chegue para guiar o fogo. O fogo deixará então marcas na louça. Se o forno não for bem construído, poderá muito simplesmente haver um colapso no meio da queima. Ou quando está na altura de selar o forno, podem cair por completo. A colocação no forno é importante para a direção do fogo. A posição, o peso, a direção do fluxo de fogo contribuem para decidir o sucesso do próximo passo. O espaço tem apenas 2 a 3 metros quadrados, mas Tian Shengtai passa 2 dias a trabalhar nele. Se você quer fazer algo de grande qualidade, então precisa de se debruçar sobre o seu trabalho. Eu escolheria trazer a louça de volta ao forno e voltar uma e outra vez até quebrar, ou até ficar satisfeito. Normalmente, os ceramistas não costumam voltar ao forno. Se o quer fazer, precisa se sentir preparado. Se não for um sucesso, é um fracasso. É como uma aposta. Tian opera o seu turno 12 vezes por ano. E antes de cada uma das vezes, ele reza perante o Deus dos fornos. Queima é a parte mais importante da louça cozida a lenha, porque em cada fase é necessário atingir diferentes temperaturas para que se produza no barro reações químicas. É um trabalho duro, porque não se pode abandonar o forno. Durante dias contínuos, temos de alimentar o fogo com lenha por 24 horas. Parece que o processo de queima é uma obra que merece um respeito próprio. Ao passo inicial da queima, chama-se fumegar a baixa temperatura. Aquela fumaça tem carbono. Quando o carbono enche os poros do molde, toda a superfície assume a cor negra do carbono. Só então pode aumentar a temperatura. É como colocar uma maquiagem. Você coloca uma boa base e o seu trabalho terá belos resultados. A cada queima do forno, o senhor Tian aquece um bule com chá pu'er. O calor do carvão em brasa aquece o chá. O calor do forno o deixa lavado em suor, mas uma xícara de chá quente o ajuda a relaxar. Quando a pressão é baixa, a temperatura não sobe. Com a baixa pressão, mesmo que toda a lenha que colocou fique queimada, a temperatura não sobe nem 1 grau. Então, se não colocar lenha, a temperatura vai descer. A criação de um artista pede que se faça algo a partir do nada. E ele gosta de fazer as coisas por si mesmo. Nos últimos 2 dias da queima, o filho vem ajudar.
adicionando a sua jovem força no momento de necessidade e o que também dá ao casal a esperança de legar esta arte. No passado, éramos só nós a cozer louça. Cada um dormia metade da noite. De facto, começava a ter medo. Mas o meu contexto é assim. Eu precisei de conquistar os meus medos. Isso foi algo que aprendi com o Tian. Atirar lenha parece simples, mas de fato tem os seus segredos. A velocidade e o modo como se adiciona a lenha, os tipos de madeira, o clima, o fluxo de ar e outros detalhes contribuem para a coloração da louça. Ainda que seja uma ação que vejo o meu pai a fazer de forma relaxada, quando sou eu a fazê-lo, descubro que não é assim tão fácil. Estimo dar-lhe 10 anos antes de lhe entregar as coisas. Quando ele estiver pronto, eu vou lhe dizer: agora trabalhamos para você. Ao chegar ao terceiro dia, o fogo lavra intensamente. Quando os moldes de barro começam a regressar ao seu estado original, a temperatura chega dos 800 graus a 1000 graus. Mantendo a temperatura durante 8 a 10 horas, através do fumo, se consegue ver que a louça no interior começa a ganhar uma coloração amarelada ou vermelha, mantendo-se silenciosa nas chamas. Em 2007, Tian Shengtai escolheu abandonar a casa em Taipei. Comprou um pedaço de terreno e construiu um forno. Os seus melhores amigos, o casal Lin, construíram uma casa de estilo igual na encosta de trás da sua casa, estando de frente para com o forno de Tian Shengtai. São nossos fãs. Ela disse: compro o terreno juntamente com você. Quando terminar a cozedura, eu venho aqui embaixo e fico com algo bonito. É algo belo dizer que sempre gostei das coisas do professor, mas quero mesmo ir lá abaixo e ficar com alguma peça. Mas há que manter a compostura, ter uma certa elegância. Não podemos ter um coração tão mau. As chamas intensas saltam da boca do forno e todo o forno começa a ter um brilho dourado. Antes de fechar o forno, existe apenas uma diferença de temperatura de 30 graus entre 1250 graus e 1280 graus. Não pode sair deste parâmetro. Sinto sempre que eu estou conversando com o fogo. Mesmo que a temperatura não suba, que eu me sinta cansado e quase sem força física, que fique quase ao ponto de cair, tenho que insistir. Não se pode fechar assim o forno. Se o fechar assim, após o fechar, quando voltar a abrir, não vou obter nada. O fechar do forno significa colocar tijolos para bloquear a entrada. Depois se abre uma janela no topo. Este é o último passo sob temperaturas altas. Quando se alimenta o forno com carvão, só se pode fazer em 20 minutos. Caso se falhe a oportunidade, a louça no interior ficará estragada. Fechar o forno é muito perigoso. Se levantar vento, as chamas se atiram para o corpo da pessoa. Fico assustada de todas as vezes que o faço. Mas se essa ação não for feita, a louça não será tão bonita. Daí que tenha de tomar o risco de o fazer. Mas é o encanto da lenha ardendo que fascina e assusta ao mesmo tempo. Aposto que quando sair do forno, a louça vai ter um brilho metálico. Após este passo, é tempo de sair. Tian Shengtai está quase desidratado. Usou quase todas as suas forças para terminar essa fornada. A longa queima dura 4 dias e 4 noites. O resultado depende totalmente da sorte. Normalmente, são precisos 7 dias para arrefecer até os 100 graus, até que se possa abrir o forno. É como um apostador invejoso. Ao início, Tian era impaciente, tinha pressa em saber o resultado. Ainda o forno se encontrava nos 250 graus e ia tirar a louça. Eu corria e pegava numa peça à pressa. Rodava para ver. Era bonita, mas depois, surpresa, se quebrava, por causa da descida da temperatura. Mas continuava tirando algumas.
Uma vez terminado o trabalho, Tian gosta de viajar, bater foto às paisagens, já que ele também venera a capacidade da natureza de renascer das cinzas e ama todas as coisas tal como elas são. Como ele se interessa pela fotografia, costumamos ir viajar para algum lugar longe e nesse período não abrimos os fornos. Senão, ele fica impaciente e arranja uma forma de voltar ao trabalho às escondidas. Eles me dizem para ir. Vamos tirar fotos. E não voltamos por 3 dias. Há quase 30 anos atrás, nós compramos uma câmera, mas não sabíamos muito de fotografia e tirávamos fotos sem método. Então, mais tarde, aprendemos fotografia, porque queríamos tirar fotos bonitas da louça. Vieram muitos fotógrafos para nos ajudar a fotografar as peças, mas nunca faziam o que eu tinha em mente. Então decidimos ir aprender a fotografar. Hoje é o dia pelo qual muitos esperam. O dia da abertura do forno. A temperatura do forno desceu. No entanto, o ânimo de Tian começou a aquecer com nervosismo. O pai e o filho ficaram num silêncio nervoso. Há algumas coisas para o qual ele parece ter uma exigência altíssima e não dá lugar a quaisquer dúvidas. Ele, por vezes, é muito firme, é extremamente firme. Eu estou disposto a aceitar o fracasso. Se nada correr bem, põe tudo de lado. Volto de imediato. Volto a cozer a louça. Num forno cabem 300 peças. Você pode arriscar que só sobram 30 peças. Mas são essas 30 peças que eu quero, e não as 300 medíocres. Eu creio que ser artesão é uma atitude, e é essa atitude que faz as pessoas vê-lo como um artesão. A sua visão inicial não é perturbada pelo mundo externo. Ele faz com que essa mentalidade honesta e o seu coração se manifestem na louça. E que as pessoas que entrem em contato com ela consigam sentir essa aura. Eu já disse aos colecionadores, quando compram as minhas peças, não as coloquem num canto apanhando pó. É preciso usá-las. Só então compreenderão a minha obra. A sensação após o uso. E as mudanças ocorridas após todo o processo de uso. A natureza também faz as suas oferendas. Presenteia aqueles que acreditam nela. A vida também faz as suas oferendas. Presenteia aqueles que a entendem. As xícaras de Tian, tal como ele mesmo, têm os traços da sua dança com o fogo, que registram o processo das apostas que fazem com que os deuses do fogo pensariam que a sua aposta jaz nas xícaras de chá. De fato, o que ele aposta é a sua vida.